Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está no canal do professor Regis Oliver. Vamos lá falar novamente, né, sobre aprovação e reprovação. Trouxe aqui uma coisa, né, que o conselho de classe, né, de repente os alunos ouviam falar sobre conselho de classe e geralmente quando a gente fala em conselho de classe, muitas vezes você lembra, não vai ter aula, né? Não vai ter aula. Ou então tocou aquele sinal, é conselho de classe, não vai ter aula. Né? Durante essa pandemia, nós percebemos uma coisa, né? O RA, muitos alunos não conheciam o seu RA, muitos alunos não sabiam que tinha um e-mail, né, institucional. Muitos alunos também não sabiam acessar ali, né, o SED, né, a Secretaria Digital. E agora estão mais assim enturmados com tudo aquilo, né? E também o conselho de classe, porque agora é um momento que você ouve falar muito no conselho de classe constantemente, tá? Porque quando fala em aprovação ou reprovação, tem que passar pelo conselho de classe. Primeiro, você precisa entender o que é o quinto conceito, tá? É a quinta nota. E onde vai sair? De onde sai essa quinta nota? É lá do conselho de classe, tá bom? O que é a quinta nota? Você tem 4 bimestres, então você tem 4 notas. Qual nota vai compor o seu boletim naquela disciplina? A quinta nota. Então, a quinta nota, ela é uma média das 4 notas que você teve durante o ano em cada disciplina. Então, vamos supor um aluno que tirou 10, 10, 10, né? 4 10 ali. Ele vai ter um 10 de quinto conceito. Mas vamos supor também um aluno que tirou 5, 5, 5, 5, 4, 5 ali, né? Ele vai ter 5 de média? Não, ele pode ter 6 no quinto conceito. Por quê? Porque o professor vai reavaliá-lo, de repente ele é um aluno muito esforçado e o professor percebeu esse esforço do aluno, tá bom? Por isso que você vai perceber que na secretaria digital o professor tem essa condição, né, de poder arredondar essa nota, tá bom? Então, este é o quinto conceito. Agora, para formar este quinto conceito, depois que o professor tirou esse quinto conceito, aí nós vamos para o conselho de classe. E agora você vai entender o que tem a ver, né, o conselho de classe com tudo isso que está acontecendo, tá bom? Geralmente passa na cabeça do aluno sobre o conselho de classe aquilo que eu falei, né? Não vai ter aula, ou então as notas, né? Vão compor as minhas notas, o professor vai. Não, o professor não vai te dar nota, nem vai tirar a tua nota. A sua nota é aquela média onde o professor geralmente pode. Nunca vi um professor descer essa nota do aluno, né? Porque tem uma média, ele tem que partir daquela nota que ele tem, tá? Mas ele pode aumentar esta nota de acordo aí que ele considerou que o aluno teve um esforço e ele merece essa nota, tá bom? No conselho de classe, eu já tenho a minha quinta nota ali, né, o quinto conceito. E nós vamos discutir essa nota agora dos alunos, né, com este grupo de professores que está ali, né? Aí você vai ter também diretor, coordenador, né? Os gestores estão participando. Por isso que nós chamamos de conselho democrático. Você já imaginou como seria sem o conselho? Então, vamos supor, eu somei lá as tuas notas, tirei a sua média, e vamos supor que você ficou com uma média baixa. Né? E aí, como que nós vamos discutir agora se esse aluno deve ser reprovado, se ele deve avançar ou não? Então, por isso que precisa do conselho e é por isso que ele precisa ser democrático. Por quê, gente? Vamos pensar da seguinte forma. Vamos supor, né, que você acredita que tem um professor que não vai muito com a tua cara e tudo mais, né? Só que lá no conselho, gente, como ele é democrático, então, por exemplo, vamos supor que eu sou aluno e eu estou com um problema em algumas notas. Então, chegou lá no conselho e eles perceberam que eu sou muito bom de matemática, física e química, mas eu tenho uma dificuldade na área de humanas, né? Então, provavelmente você vai ser aprovado. Por quê? Porque isso foi detectado, né, em um diálogo com os professores e foi possível perceber
essa dificuldade, porque nós não temos uma habilidade assim excelente em todas as disciplinas, né? Tem disciplinas que a nota geralmente ela acaba oscilando um pouco, tá? Então o conselho de classe ele é muito importante, tá bom? Ele é muito importante para você. É aquele momento de você repensar então o que é um conselho de classe, tá? O conselho ele vai trabalhar com todas as notas dos alunos em todas as disciplinas, tá? Mas há um diálogo dos professores onde aquele aluno vai ser reavaliado, né? Ele está sendo avaliado constantemente, mas ali todos os professores vão poder opinar sobre aquele, porque pode ser que você tenha um desenvolvimento maior na minha disciplina e eu vou poder falar desse desenvolvimento que você tem. Então, durante a pandemia, o conselho de classe está sendo importantíssimo, né? Porque é um momento onde os professores se reúnem. De repente, você não entregou o meu material, né? Por alguma dificuldade, de repente, a forma como eu, professor, enviei a minha proposta de trabalho para você não foi tão boa e você não conseguiu. Mas do outro professor que enviou de uma outra forma, você conseguiu. Então, este é um momento de diálogo, tá bom? Quando eu falo, né, geralmente nós estamos falando sobre aprovação e reprovação, geralmente a gente acaba ali, acho que não vai ter reprovação, ô professor, eu vou ser reprovado, né? O que nós estamos observando, gente, porque tudo está se amarrando agora com esse conselho de classe que vai estar acontecendo, se eu não me engano, entre hoje e amanhã, na maioria das escolas públicas do estado de São Paulo. Não sei, né, como vai ser isso nos outros estados, mas é a partir desse momento que os professores começam. Então, por exemplo, é ali que vai ser avaliado quem é o aluno que deve prosseguir e quem é o aluno que deve fazer a recuperação em janeiro. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, eu reprovei. Então, mas aí você tem que pensar o seguinte, você é da escola pública ou privada? Lembra que nós já falamos que na escola privada pode ser que seja diferente, por quê? Porque ele conseguiu atingir mais alunos num tempo mais curto, né? As escolas particulares, elas conseguiram ali um acesso, né, à internet, então elas tiveram aulas online, né? Então teve uma cobrança, vai ter uma cobrança maior, tá? Agora, na escola pública, por que a gente fala que não tem essa reprovação? Principalmente no estado de São Paulo. Por quê? Porque você tem o direito de fazer a recuperação em janeiro, tá? Então, provavelmente não vai sair nada definido neste ano de 2020, assim, ele reprovou. Não, por quê? Porque primeiro você vai ter que passar pelo processo de recuperação, a não ser que você abra mão da recuperação, aí é diferente, né? Você não quis a recuperação, tá? Porque a recuperação ela está, né, programada para o período de janeiro, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal do professor, tá bom? É importante você se inscrever no canal do professor. Espero que os vídeos tenham ajudado a vocês. Sexta-feira eu devo fazer mais um vídeo aí falando, por quê? Porque daí já passou o conselho, tá bom? Mas eu quero que você entenda neste vídeo o que é o conselho, tá? O que é o conselho de classe? É um momento onde os professores se reúnem com os gestores. Há momentos em que esse conselho ele é participativo, pode ter a presença de alunos. Eu acho muito interessante este conselho participativo, mas coloque uma coisa, o conselho não é só um momento que você vai ficar sem aula, tá bom? É a sua vida que está ali e os professores estão analisando você ali como um todo, tá? Porque aí todos os professores podem opinar, né, sobre o desempenho desse jovem na sua disciplina, e isso pode favorecê-lo, tá bom? Então é um momento de, em conjunto, tomar a melhor decisão, tomar o melhor caminho, né? Conforme eu já falei, você já imaginou se não tivesse conselho, você estivesse ali, né, ele não fosse democrático? Porque num conselho democrático, nem teve um aluno que falou ali, mas o meu professor. Então, no conselho democrático, o que acontece? Aquele professor vai colocar lá, né, o que ele acha, o que ele considera. Mas tem outros professores com opiniões diferentes. Tá? O conselho já é feito, né, ele já existe para que o aluno não seja prejudicado.
Mas a gente precisa entender mais uma coisa ainda, neste momento de pandemia. Você, jovem, você tem sempre o direito de entrar com recursos. Vamos supor que você reprovou, como alguns alunos falaram. Você tem o direito de entrar o recurso, é seu direito. Né? Quando você faz uma prova, quando você faz o Enem, depois que sai o resultado, você tem um período ali. Né? Aí você tem que ficar atento a esse período, onde você pode recorrer. Né? As pessoas acham que não é bom. Olha, gente, eu uma vez deveria ter recorrido em uma prova que eu fiz, não recorri porque tinha muitas, eu achei que ia ter muito trabalho. Outras pessoas que recorreram, né, pelo mesmo item, conseguiram um ponto a mais. Com isso, ela passou à minha frente. Então, esse recorrer é importante. Né? Então, você tem esse direito. Né? Onde que você pode recorrer? Geralmente é na diretoria de ensino da sua cidade. Tá bom? Você entra em contato, procura saber até que período você pode recorrer. Eu acredito que seguindo lá, né, o pensamento do CNE e do MEC, não deva ter muita retenção, somente no casos extremos, mas mesmo assim aqui no estado de São Paulo, você tem ainda essa oportunidade da recuperação em janeiro. Por isso que quando eu vejo alguém falando, o meu professor falou que eu vou reprovar, mas você não fez nem a recuperação de janeiro, né? Porque tem essa recuperação de janeiro. Não posso garantir isso para os demais estados, mas a maioria dos estados estão caminhando por este caminho, por essa trilha. Né? Qual é a trilha? 2020 e 2021 trabalhando junto, em conjunto, no ano que vem. Por isso que não se fala muito em reprovação ainda. Por quê? Porque essa reprovação pode acontecer no ano que vem. Tá bom? Muito obrigado. Então vai ter mais um vídeo aí na sexta-feira, conforme programado. Tá bom? Muito obrigado. Se inscreva no canal do professor, ok? Regis Oliver. Para quê, meu irmão?